do Natal esteja presente no seu coração, que ela inunde e transborde em você. Há uma alegria indizível nesse lugar, porque o povo de Deus se reúne para adorar o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que é o cumprimento da promessa de Deus para que nós fôssemos libertos do pecado, salvos da morte, salvos da condenação, e fôssemos agora alcançados para sermos seu povo, e povo de exclusiva propriedade. E Deus nos abençoe com um dia muito feliz na presença de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7. Livro do profeta Isaías, nós vamos abrir no capítulo de número 7, da onde vamos extrair palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã. A palavra de Deus diz que é uma grande alegria, quando nós estamos na presença dEle, quando o exaltamos, quando nos rejubilamos diante do seu poder, diante da sua maravilhosa graça. Irmãos, nós vamos ler de forma alternada Isaías capítulo 7, nós vamos fazer a leitura do primeiro até o 16º versículo desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: E continuou o Senhor a falar com Acais, verso 1. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavradeiro. Dizes: acautelas e aquietas, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois trovos de sonhos semelhantes, por causa do acordo da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Gabriel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal que seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada da terra, ante cujos 2 reis tu tens medo. Vamos orar? Pai, sabemos que Tu falas conosco, então abra os nossos ouvidos
para ouvirmos a Tua voz. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Os que leram a devocional, que foi enviada digitalmente, pelo nosso boletim, ela tem como título O Natal está chegando. Na verdade, nós estamos há 30 dias de celebrarmos esse evento de uma forma mais efetiva, nos unindo aos nossos familiares, provavelmente em volta de uma mesa, seja ela muito farta ou não, de iguarias, convidando parentes para estarmos também não só juntos à mesa para fazermos uma boa ou uma lauta refeição, mas também para orarmos, para sermos gratos a Deus nesse momento, pela vinda do Filho de Deus, pelo Deus que se encarnou e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, segundo a sua palavra. Sermos gratos nesse dia porque o Senhor nos concedeu o privilégio do cumprimento da promessa que Ele mesmo havia feito. E nós estamos aí às portas desse Natal. E é no Natal que a gente celebra a vida e a vinda de Jesus, nosso Salvador. E como discípulos de Cristo, nessa manhã, nós precisamos compreender, irmãos, em meio já à entrada dos festejos, das luzes que piscam, na nossa varanda, ou piscam lá fora, as lojas que já começam a se enfeitar para isso, A gente precisa entender que a essência do Natal é aquilo que nós acabamos de cantar agora aqui. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. A essência do Natal, segundo esse texto, e vamos ver isso agora, é a nossa confiança em Deus. Então, quando a gente olha para esse texto que acabamos de ler, o Senhor nos faz um convite através do profeta Isaías para que nós possamos depositar nele toda a nossa confiança. Eu acredito que mesmo há 30 dias do Natal, ou um pouco antes disso, você já estava vivendo, ou talvez possa estar vivendo, algum tipo de crise na sua vida. Algo que esteja preocupando o seu coração. Algo que esteja preocupando o seu coração, não necessariamente porque algo ruim está acontecendo com você propriamente dito, mas de repente com alguém ligado a você, ou com pessoas, ou com a situação que estamos vivendo hoje no mundo afora. Essas situações procuram roubar de nós a confiança que nós temos em Deus. E por isso eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre o tema Natal, tempo de reafirmarmos a nossa confiança no Salvador. Natal, tempo de reafirmarmos a nossa confiança no nosso Salvador, como fizemos há pouco, cantando, professando e confessando através da canção, que não temeremos nada. Alguém já disse que o crente às vezes é propício a mentir na hora que ele está cantando. Porque a gente canta, reafirmamos verdades bíblicas, como fizemos há pouco, e de repente demonstramos com a nossa vida aquilo que é diametralmente oposto ao que acabamos de cantar. Mas, gente, esse texto é um convite à confiança. Esse é o primeiro cenário que o texto está nos mostrando, porque esse texto nos fala sobre um rei muito poderoso, o rei Acais, e mostra que Acais é convidado pelo Senhor a confiar nele, não a confiar em alianças políticas ou forças humanas, porque o cenário aqui era um cenário de amedrontamento. O povo de Israel estava amedrontado, preocupado por conta de algumas alianças que os seus inimigos estavam fazendo para poder destruir Israel, para poder dominar Israel. E o texto nos mostra que o Senhor, aqui nesse versículo 4 do capítulo 7, está dizendo para o rei, através do seu profeta: olha, acalma-te, acautela-te, aquieta-te, não temas, não desanimes e não deixe que o seu coração fique perturbado por causa desses dois tições, desses dois tocos que estão queimando. É justamente Efraim e a Assíria que conspiram contra o reinado de Acais. Então Deus chama Acais a confiar na sua promessa, porque lá em 2 Samuel, capítulo 7, o Senhor já havia prometido a Acais a confiança que ele devia ter no Senhor por conta da dinastia de Davi. E é interessante porque Deus aqui está exigindo algo daquele rei, do seu povo, que ele exige de todos nós. Deus está exigindo fé. Por quê? Porque mediante as ameaças que ele estava sofrendo e que eu e você podemos sofrer todos os dias na nossa vida, o Senhor nos dá garantias pela sua palavra, que Ele está conosco, que Ele tem força e poder para nos livrar das situações mais difíceis, as situações que nos arrancam o fôlego, situações que procuram nos levar a uma aparente derrota.
E o Senhor está dizendo para aquele homem: olha, você precisa confiar em mim, acalma o teu coração. Quantas vezes Deus está dizendo para você: aquieta-te? Como disse através do profeta em outro momento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos chama a confiarmos nele, porque crer é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que ainda não se veem. Essa é a definição de fé proposta em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quantas vezes temos isso diante de nós, quando lemos as Escrituras, quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, e Deus está dizendo constantemente para você: acalma o teu coração, essa tempestade vai passar, eu tenho domínio sobre todas as situações, as mais adversas possíveis na sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós não temos confiança absoluta no Senhor, a nossa desconfiança trará consequências, e foi o que aconteceu com Acais. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Confie em mim, e não confie nas suas próprias forças. Por isso, irmãos, Natal é tempo de reafirmarmos a nossa confiança em Deus. Mas um outro cenário aqui está para a gente a partir do verso 8 ao verso 13, quando Acais está diante de uma situação muito grave, e diz o texto, principalmente aqui no versículo 10, no versículo 10, o Senhor falando para Acais: olha, pede ao Senhor um sinal, pede um sinal qualquer que seja, embaixo, nas profundezas, em cima, nas alturas. E o que é que Acais diz para o Senhor? Eu não vou pedir sinal nenhum, para que eu não te tentes. Gente, o rei Acais, embora estivesse numa situação muito difícil, o grande problema dele também é um problema muito grande na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos vivendo como Acais, teimosos diante do Senhor. Deus está dizendo para você: pede um sinal, eu quero te ajudar, eu estou me esforçando a você crer em mim. Se você não está acreditando agora na minha palavra de forma direta, pede um sinal. Eu quero que você veja algo visível, que será demonstração de uma ação invisível da minha graça. E ele dá uma resposta, e em meio à situação caótica, ele simplesmente diz: eu não quero te tentar. Acais perde a oportunidade de provar do braço forte do Senhor, da ação poderosa de Deus intervindo, não só na história do seu reinado, mas na história de todo o seu povo. E a mesma coisa acontece com a gente quando não confiamos em Deus, porque a desconfiança que se estabelece no teu e no meu coração, muitas vezes vai roubar do nosso coração o prazer de descansarmos em Deus. E por isso adoecemos na mente, adoecemos no corpo, adoecemos nos nossos relacionamentos com os outros. O fato é que, semelhante a Acais, em grande medida, nós também queremos as garantias de resolvermos as coisas, as situações adversas na nossa vida, de acordo com o nosso controle, de acordo com a maneira como enxergamos a vida, de acordo com a nossa cosmovisão, que não está embutida da cosmovisão da palavra de Deus. É como se nós não quiséssemos incomodar a Deus ou colocar Deus à prova com as nossas questões. Mas no fundo, nós estamos dando as costas para Deus, e nós demonstramos com isso total desconfiança dele. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo na qualidade de discípulos de Jesus, nós temos que ter o nosso coração confiante em Deus, mas em muitas situações nós acabamos caindo em descrença e desconfiança. E nesse contexto aqui, a confiança é sinal de fé, enquanto a desconfiança é sinal de pecado. Deus está propondo: pede um sinal, creia, eu vou te abençoar. A conclusão mais óbvia a partir disso aqui, dessa consequência da nossa desconfiança em Deus, que é o segundo cenário, é que essa desconfiança que geramos, ela vai produzir caos, ela vai produzir desordem, ela vai produzir afastamento, ela vai produzir solidão, ela vai produzir desespero. Por isso, Natal é tempo de reafirmarmos a nossa confiança em Deus. E para terminar, diz aqui, do versículo 14 ao 16, olha o que diz a palavra de Deus. A promessa do Senhor: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha o sinal proposto pelo Senhor: eu vou dar a você.
mesmo você não tendo pedido. O que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, e ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujos 2 reis tu tremes de medo. O que é que isso aponta para a gente? Aponta que mesmo diante do fato de estarmos fragilizados ou não considerarmos a palavra de Deus, Deus nos ama tanto, e o amor de Deus é tão incondicional por você e por mim, queridos, isso deve nos constranger, isso deve nos fazer chorar de alegria, e ao mesmo tempo chorar por conta dos nossos pecados, das nossas teimosias, que quando nós olhamos para esse texto, vemos que Deus não nos abandona. Mesmo diante da resposta negativa de Acais diante de Deus, o texto nos mostra que Deus fala e revela para a gente um raio de esperança e diz isso para ele: olha, Acais, virá um menino, e esse menino vai nascer de uma virgem, e o seu nome será Emanuel. Emanuel é o Deus conosco. Por isso, irmãos, nesse tempo de preparo, já que o Natal está chegando, queridos, nós precisamos ser lembrados exatamente disso. Deus em Jesus está aqui presente na nossa vida, porque Ele é o Deus conosco. O próprio autor da história entra nela para se envolver com seus problemas, o problema da humanidade, com os problemas de cada um de nós. Natal nos lembra que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Por isso, no Advento, nesse período do Advento, nós precisamos lembrar de ouvir a voz de Deus dizendo para a gente, dizendo para você nessa manhã: não te preocupes, não te inquietes, acalma o teu coração, confia em mim, eu estou no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando Deus está presente na vida da gente, todas as trevas se dissipam, todos os medos, todos os temores, toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo aquilo que nos perturba a alma, perturba o nosso espírito, tem que ser dissipado. Essas trevas, essas coisas obscuras não encontram espaço no coração que está rendido ao Senhor em confiança, que celebra a certeza de que quando Deus fala, a promessa é cumprida. Irmãos, Deus é conosco, e Ele está fazendo um convite para você nessa manhã. Ele está dizendo para você, como disse para Acais: confie em mim, mesmo que o dia seja difícil, mesmo que essa noite pareça não ter fim, confie em mim, porque em confiança podemos experimentar muito mais do que essa vida pode nos proporcionar, porque Deus nos provê cuidados essenciais. Eu queria terminar com uma frase de Martin Luther King, o grande pastor batista, que foi um líder, um batalhador pelas causas das pessoas que estavam desfavorecidas. Martin Luther King disse assim: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Você está disposto a confiar no Senhor e entregar o bem mais precioso que Ele te deu, que é a sua vida, nas mãos dEle? Do que adianta o homem, disse Jesus, ganhar o mundo todo? É uma pessoa rica, e não só naquilo que lhe faz prosperar material e fisicamente, mas a perder a sua alma é a perda da identidade. Não é simplesmente perder a salvação, é perder o propósito que Deus deu a você nesse mundo, de você fazer brilhar a luz de Cristo. Nesse Natal, então, reafirmemos nossa confiança no Salvador. Não confie nas suas próprias forças, confie em Deus. Deus é poderoso para resolver qualquer problema que você tiver. A desconfiança nos leva sempre a consequências desastrosas, mas Deus está conosco, em Cristo Jesus, porque o Deus Emanuel disse para a gente, está lá em Atos, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 30, eis que estarei com vocês todos os dias, até que tudo se acabe, até a consumação dos séculos. Confie no Senhor. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado nessa manhã, porque Tu nos ensina a